Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um domingo, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, que hoje nós vamos estar trabalhando a epístola, a carta de 3 João. Eu gostaria que você aí na sua casa pudesse estar com a sua revistinha do seu lado, a sua Bíblia, porque nós vamos seguir todo o estudo que a própria revista apresenta para nós, porque é um estudo rico, não tem o que modificar em nada nesse estudo da revista. Então é importante que os irmãos estejam com a sua revista do seu lado para acompanhar, para junto podemos estar estudando essa epístola, essa carta. E antes de começar o estudo, eu gostaria de chamar os irmãos para a oração. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Amado Deus, eterno Pai, aqui estamos diante de Ti, mais uma vez nesta manhã que o Senhor preparou para nós, somos gratos a Ti, sabemos que o Teu Espírito Santo esteve trabalhando a noite toda para que aqui estivéssemos aqui nesta manhã, para aprender mais de Ti, meditar na Tua Palavra, orar junto, ler a Tua Palavra junto, estudar a Sua Palavra juntos e aprendermos juntos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos revelar nesta manhã, através de estudo, a 3ª carta de João. Muito obrigado por esta manhã. Se nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos aqui com a nossa base bíblica, que trata da carta de 3 João. Não vou ler versículo a versículo, porque a base bíblica ela chama desde o versículo 1 até o versículo 15. É uma carta pequena, mas que vai muito nos abençoar nesta manhã. Vamos dar prosseguimento. Aqui nós estamos diante daquele tripé que tem nos acompanhado em todo o estudo da EBD, que são os seguintes, esse tripé: saber, sentir e agir. Na carta 3 João, o saber é ponderar sobre a responsabilidade individual de cada cristão na comunhão cristã, identificando o que precisa mudar para edificar a comunhão cristã. E o sentir, preocupar-se com as próprias características que podem atrapalhar a comunhão cristã. E uma vez tendo esse sentimento de algo que está atrapalhando essa comunhão cristã, nós vamos procurar agir, procurar tomar uma ação e corrigir as atitudes e características que atrapalham a comunhão cristã. Então nós vamos ver que todo o ensino dessa 3ª carta de João vai tratar sobre o que atrapalha a comunhão cristã. Será se nós podemos descobrir em nós mesmos o que atrapalha a edificação da igreja e o que atrapalha na comunhão cristã com relação a alguma característica que eu tenha e que você tenha. Esse é o alvo da nossa lição. E dando prosseguimento à nossa introdução, chegamos a 3 João. Se em 1 João o tema central foi a comunhão com Deus, trata dos fundamentos da fé cristã, em 2 João vem a advertência contra os falsos mestres, ou seja, que nós devemos obedecer à verdade e evitar ter comunhão com os falsos mestres. Ou seja, 2 João, ele nos chama sempre muita atenção sobre isso, sobre os falsos mestres, aqueles que venham para mudar a verdade, que é a doutrina da fé cristã. Em 3 João, ele estimula exatamente aos irmãos, com os irmãos aos crentes, ele estimula da seguinte forma: se 2 João, ele pede que você
deva fugir, se afastar dos falsos crentes, em 3 João, ele vai te chamar a você se aproximar cada vez mais daquelas pessoas, daqueles missionários, daqueles estrangeiros, daqueles itinerantes que realmente traz a verdade para nós. Amém, irmãos? Informações básicas sobre esse livro. Grupo, Epístolas Gerais. Autor, o apóstolo João. Data, 85 a 95 depois de Cristo. Se nós pudermos observar, tanto a primeira carta como a segunda e a terceira, elas foram escritas mais ou menos na mesma época. Local, em Éfeso. Alvo, Gaio. Versículo-chave. 3 João 11, que eu gostaria que os irmãos estivessem lendo, e nós vamos estar lendo juntos. Que diz assim: Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então, esse versículo-chave, ele traz para a gente uma informação muito importante, porque Gaio era uma pessoa, era um amigo, era um apóstolo, era um pastor. Isso a carta não diz. Mas uma coisa a carta diz, que Gaio era uma pessoa muito próxima de João. E João aqui em Éfeso talvez estivesse enfermo, já no final da vida, e escreve a Gaio, encorajando a Gaio. E fala sobre esse versículo 11 aí, para que ele continue a praticar o bem, porque quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. Ou seja, ele está nos chamando a ser imitador daquelas pessoas que praticam o bem. O filho, normalmente, ele sempre vai imitar o pai. Por quê? Porque ele acha que ele pode fazer tudo o que o pai faz também. Mas isso também é um alerta para nós que somos pais. Porque os nossos filhos, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão nos imitar, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. É verdade que nem sempre nós conseguimos imitar só as coisas boas. Mas imitar não é proibido. O proibido seria a gente querer se comparar. Porque se você está imitando alguém que louva a Deus, alguém que vive na verdade segundo a palavra de Deus, você com certeza estará fazendo algo que agrade a Deus. Mas não devemos nos comparar um com o outro, porque cada pessoa tem sua história e cada um vai escrever a sua história. Quem imita o que é bom faz o bem. E fazer o bem nada mais é do que ir agradar a Deus. Vamos dando continuidade ao nosso estudo. Aqui nós apresentamos o esboço do livro. O esboço ele vem como uma saudação inicial, que é o versículo 1, fala do altruísmo de Gaio, versículo de 1 a 8, fala do egoísmo de Diótrefes, a fidelidade de Demétrio e as saudações finais. Entre o versículo 1 e o versículo 12, ele vai falar do altruísmo cristão e do egoísmo eclesiástico. Eu colocaria também aí a fé cristã, entre esse versículo 1 até o versículo 12. Mas eu fui pesquisar, saber o que esse quer dizer altruísmo. Altruísmo é uma pessoa que tem um amor desinteressado ao próximo. Altruísmo é uma pessoa solidária que procura o bem-estar do outro e procura ajudar o próximo. Com certeza, altruísmo não tem nada a ver com egoísmo. Altruísmo, ele não espera nada em troca. Ele não age visando o seu próprio interesse. Então, meus irmãos, nós podemos ver nesse esboço que
ele trata de 3 temas importantes, que é o egoísmo, que é a fidelidade, que é o altruísmo, e trata também de 3 pessoas, de 3 personagens, que nós vamos estudar a partir de agora. João escreve para encorajar a hospitalidade de Gaio e condenar o egoísmo de Diótrefes. Por que essa carta foi escrita? Para qual propósito esta carta foi escrita? Para elogiar Gaio, encorajar a Gaio por ter recebido os obreiros, cristãos que dependiam inteiramente da hospitalidade dos crentes para denunciar a falta da hospitalidade uma certa pessoa chamada Diótrefes, com o propósito de afirmar o estilo de vida cristã que Gaio ia agradecer da sua proposta e postura de encorajá-lo em sua fé. Esse foi o propósito pelo qual o apóstolo João escreve essa carta. E também para alertar sobre um líder existente na igreja que havia se tornado um verdadeiro problema na igreja. É o que nos diz o versículo 9, que eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, esse era o Diótrefes, que havia se tornado uma pessoa ingrata na igreja. Contexto desta carta. Estudiosos sugerem que houve um relatório sobre Gaio e Diótrefes. João teria escrito em resposta ao conteúdo de tal mensagem, que provavelmente lhe foi entregue por Demétrio. Ou seja, alguns estudiosos dizem que Demétrio era nada mais que um mensageiro de João, aquele que entregava as cartas. E aqui nós podemos ver que ele foi entregue essas cartas às igrejas lá de Éfeso, uma das quais era essa igreja onde Gaio e Diótrefes pertenciam. Então, portanto, o João escreve para Gaio, dizendo que Diótrefes era uma pessoa que estava sendo dominada por ciúme ou por qualquer outra questão, qualquer pessoal. E orientando para que a igreja também observasse a Diótrefes, porque ele era uma das pessoas que não recebia os forasteiros, os estrangeiros, os missionários com gratidão em suas casas. Principalmente, ele fazia com que aquelas pessoas que recebiam esses estrangeiros, esses missionários em suas casas, eles os expulsavam da igreja. Então, assim era Diótrefes. E o que aconteceu? Que no versículo 5 e no versículo 6, o João fala assim para Gaio. E agora, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrade a Deus. Ou seja, nesse versículo 6, João está dizendo para que Gaio recebam, ou seja, novamente, João irá enviar outros missionários, e que Gaio continue recebendo esses missionários do jeito que ele recebeu os outros anteriormente, com amor, com a verdade, para continuar abençoando esses missionários. A comunhão cristã deve extrapolar os limites da igreja local. Conhecer cristão de outras igrejas pode ser edificante. Então, aqui a
a nossa revista ela traz essa reflexão. Claro que hoje nós não podemos pensar nessa comunhão cristã entre outras igrejas por questão da pandemia. Mas aqui é muito importante esse tipo de comunhão, como estava marcado com os jovens, né? A reunião lá no Conjubã, né? Então, nada mais é que esse conhecer outras igrejas, conhecer outros irmãos. Então, isso é muito importante para fortalecer a nossa fé cristã. Conteúdo da carta. A terceira carta de João, ela ressalta o amor altruísta de Gaio e Demétrio, demonstrando por meio da hospitalidade concedida aos mestres itinerantes enviados por João, que reprova o egoísmo eclesiástico e ditatorial de Diótrefes. Ou seja, nesse conteúdo, a carta ela está centrada em torno de 3 temas, como já falei: hospitalidade, egoísmo e fidelidade. E também sobre 3 pessoas, 3 homens, 3 personagens, Gaio, Demétrio e Diótrefes, que nós vamos passar a estudá-lo a partir de agora. E sobre esses 3 personagens, são destacados por João que cada um teria sua característica própria. Por exemplo, Gaio, altruísta aplicado, vai do versículo 1 ao versículo 8. Gaio era uma pessoa fiel à verdade, uma pessoa que dava exemplo, alguém de que seguia Cristo em tudo o que ele fazia, que amava os outros com o amor que Cristo amava. João encoraja Gaio a praticar a hospitalidade, a manter-se na verdade e a fazer o que é certo, ou seja, ser uma pessoa aplicada. Os ensinadores e missionários cristãos fiéis, eles precisam do nosso apoio. Sempre que puder oferecer hospitalidade para os outros, tal atitude fará de você parceiro de seu ministério. Essa é uma frase dessa Bíblia de estudo pessoal. Então, essa hospitalidade, João escreve para encorajar e fortalecer Gaio e aqueles que eram generosos para com os outros. A genuína hospitalidade para os trabalhadores cristãos viajantes era necessária naquela época e ainda é importante hoje. Então, é importante que nós estejamos recebendo em nossas casas aqueles que são missionários, aqueles que, por exemplo, já tivemos aqui na nossa igreja participação de membros de outras igrejas, onde nós tivemos a possibilidade, o desejo de estar hospedando eles em nossas casas. Na minha casa mesmo já teve alguns missionários desses que vieram aqui trazer a palavra de Deus. Então é importante que nós tenhamos esse tipo de hospitalidade. Amém, irmãos? E o segundo personagem, Demétrio, cristão fiel, um homem que segue a verdade, que ama a verdade. Gaio e Demétrio, eles foram elogiados por João por seu trabalho fiel à igreja. Eles foram tomados como exemplos de servos fiéis e abnegados, que renunciam às suas próprias vontades, com função, com a missão e com o desejo, com a função de querer abençoar outras pessoas. E chegamos ao terceiro personagem. Antes de apresentar o terceiro personagem, nós temos aqui também mais uma frase da Bíblia pessoal, que não se esqueça de fazer algo pelos obreiros cristãos que servem fielmente. Não deixe de encorajá-los, assim eles não se cansarão de servir. É importante, irmãos, procure ativamente caminhos criativos para demonstrar hospitalidade aos obreiros e missionários de Deus. De que forma? Você pode fazê-lo da seguinte forma. Não vou dizer que você faça isso escrevendo uma carta. Seria algo, né, de uma forma hoje bem mais amorosa, né? Isso aí já é coisa do passado, né?
seria sonhar demais, né? A gente querer encorajar os missionários escrevendo uma carta. Mas você pode passar uma mensagem. Hoje você tem lá o seu zap, você pode estar passando uma mensagem, você pode estar enviando também um presente, né? Com esse presente você pode estar escrevendo um bilhetinho, você pode também estar ajudando financeiramente, é muito importante. Nós vamos ver mais adiante que os próprios missionários que João envia, eles foram praticamente com os bolsos vazios, sem recurso nenhum. Então é importante, se você tem condição de estar abençoando um missionário com recursos financeiros, é muito importante. Outra forma, como eu acabei de falar, é abrir a porta de sua casa para recebê-lo. Isso vai demonstrar o seu amor que você tem, não só pelo verdadeiro cristão, pelo verdadeiro missionário, mas o amor verdadeiro que você tem pelo Deus da palavra. E o mais importante nessa ajuda é a ajuda em oração. Se você não pode fazer ajuda doando um presente, mandando uma mensagem ou enviando recursos financeiros, você pode estar ajudando, clamando por esse missionário, para que Deus continue encorajando cada vez mais, como o João escreve aqui a Gaio, encorajando a manter-se na verdade, a viver na verdade. Então, que você possa estar orando por esses missionários, por esses estrangeiros. E chegamos aqui ao terceiro personagem. Nesse personagem eu gostaria de tomar um pouco mais do seu tempo, que é o Diótrefes, que é um egoísta, ambicioso, é um autoritário, é uma pessoa maledicente. O orgulho o desqualificou de ser um verdadeiro líder. Então nós precisamos estar tomando cuidado, porque o orgulho é um dos temas que traz esta carta. E Diótrefes não apenas recusou oferecer hospitalidade, como também instituiu a si mesmo como chefe da igreja local na sua comunidade. E com relação a Diótrefes, que gostaria de estar lendo com os irmãos os versículos de 9 até o 12, que os irmãos possam estar me acompanhando nessa leitura. Escrevi algumas palavras, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que você se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem ama e pratica o bem, procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho a você. Sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. E ainda sobre esses três personagens, gostaria que os irmãos pudessem estar lendo em sua revista, aí no 3.1, quando ele fala que o Gaio, ele é fiel à verdade. A revista nos traz o seguinte, que Gaio é amado de verdade. João expressa seu amor pelo seu irmão. Debilitado fisicamente, talvez Gaio estivesse doente, é o que fala esse versículo 2. Próspero espiritualmente, estava com a sua alma sadia, cumpridor da verdade, testemunhava da verdade, comunicador da verdade, ele fala da verdade. Acolhedor de estrangeiro, ele era uma pessoa hospitaleira, atenciosa, de excelente testemunho. Outras pessoas falavam dele, davam testemunho dele, falavam de outras pessoas. E de Demétrio, o homem que seguia e amava a verdade, testemunho comum, todos lhe dão testemunho.
testemunho fiel, real, até a própria verdade, ou seja, a própria palavra dava testemunho de Demétrio, testemunho de João, nós também damos testemunho. E sobre Demétrio ainda, ele fala que a revista nos traz que, ao contrário de Demétrio, que criou problemas para Paulo, conforme Atos 19, 23, essa história, ela trata que Demétrio, esse mesmo Demétrio que hoje aparece nesse versículo 12, ele seria o Demétrio lá, o ourives que fazia moedinha, quando Paulo estava pregando lá em Éfeso, fazia moedinha com a figura da deusa Diana, mas que hoje ele apresenta aqui nesse versículo 12 um Demétrio totalmente restaurado, um Demétrio totalmente novo, ou seja, um Demétrio convertido, porque as pessoas, a própria verdade e o próprio Paulo dava testemunho de Demétrio. E nós chegamos a esse terceiro personagem, que é o Diótrefes. Diótrefes é egoísta, ele é uma pessoa ambiciosa, gostava da preeminência, ou seja, ele era o melhor em tudo, ele queria ser primeiro em tudo, faltava na cooperação, ele praticava, ou seja, obras más, falava com maledicência, ele era uma pessoa caluniosa, ele era prepotente, ele era o quê? Autoritário, não era hospitaleiro, ou seja, não acolhia ninguém, evitava a hospitalidade da igreja, ou seja, ele era uma pessoa que impedia que os verdadeiros missionários levassem a palavra de Deus. Ele era, na verdade, um autoritário e maledicência. E ainda, sobre Diótrefes, eu queria trazer um alerta para nós. Os líderes cristãos devem evitar o orgulho e seus efeitos. Tenham cuidado para não abusar de sua posição de liderança. Que alerta eu gostaria de trazer para nós? É que esses três personagens aqui apresentados, eles são retratos, na verdade, daquilo que nós podemos ser amanhã. Porque nós estamos cercados de Diótrefes, nós estamos cercados de Gaios e nós estamos cercados de Demétrios. Diótrefes é aquele que não aprende, ele só quer ensinar. Só ele pode ensinar, só ele sabe todas as coisas. Assim é uma pessoa com essas características de Diótrefes. Diótrefes é aquele que não ouve e nunca se deixa pastorear. Ele acha que sabe para onde ir, para onde vai caminhar. Só são boas as coisas que ele diz. Só são bons os projetos ao qual ele quer liderar, que ele está liderando. Diótrefes, ele não cuida de seus lábios. Ele fala sempre sem pensar, porque fala o que pensa. Não se importa com as feridas daquela fala dele que ele está provocando em outras pessoas. Diótrefes é o dono da verdade sobre Jesus. Ou seja, para ele, nem Jesus é o dono da verdade de Jesus. Devemos ficar longe de Diótrefes, porque devemos nos aproximar mais de Gaios e mais de Demétrios. Devemos ser como Demétrios e Gaio. Demétrio e Gaio, eles têm compromisso com a verdade, mesmo que a verdade fale aquilo o que eles não estão querendo ouvir. Ainda sobre o conteúdo, eu gostaria de trazer para os irmãos os paralelos existentes entre a carta de 2 João e 3 João. Podemos ver a conexão entre as cartas com a mesma situação, com os mesmos perigos e as mesmas pessoas. Aí eu gostaria que os irmãos fossem
até a revista para a gente acompanhar esses paralelos existentes entre essas cartas, onde, na terminologia, em 2 João, sobre o amor, aparece 4 vezes, em 3 João aparece 2 vezes, sobre o amado, que ele repete em 3 João 4 vezes, sobre a verdade, que aparece 5 vezes em 2 João e 6 vezes em 3 João. O ancião, a quem amo na verdade, o ancião aqui talvez se fosse o presbítero, uma pessoa presbítera na época, era chamada de ancião. Em 2 João aparece uma vez, em 3 João também aparece uma vez, andar na verdade, em 2 João 4 vezes, em 3 João 4 vezes, e sobre a estrutura de 2 João e 3 João. No versículo 1 ele inicia a senhora a quem amo de verdade. Em 3 João, no primeiro versículo, ele diz ao amado a quem eu amo, na verdade, alerta em relação à hospedagem aos falsos mestres. E esse termo verdade, ele mostra, João nos mostra quanto 2 pessoas boas podem se tornar pessoas como exemplos da comunhão cristã. Ele fala o seguinte, que ele ama na verdade, que ele testemunha da verdade, andas na verdade, andam na verdade, são cooperadores da verdade, e o nosso testemunho é verdadeiro. Então, ele fala de 2 pessoas que dá bons exemplos para a comunhão cristã. E são esses bons exemplos que nós precisamos ter como a nossa prática cristã. Amém? E como cristãos, tanto Gaio como Demétrio, eles agiam semelhantes a Cristo Jesus. É isso que João está trazendo para nós aqui, essa relação sobre o termo verdade. E chegamos ao resumo da carta, onde tem os 3 personagens, eles foram caracterizados por João segundo o comportamento deles na comunhão cristã. Essa 3ª carta mostra exatamente isso, que no fim do 1º século, com virtudes e defeitos, com membros humildes e hospitaleiros, e com ambiciosos e orgulhosos querendo dominar os outros. Não é um pouco diferente da nossa situação de hoje, do que nós vivemos nas igrejas de hoje. João louva Gaio pela hospitalidade e pelo amor que havia dispensado aos irmãos peregrinos, que está entre o versículo 1 e o versículo 8. Que nós devemos ser como Gaio e Demétrio, que vive de acordo com a verdade. Devemos tratar bem os estrangeiros. Devemos demonstrar o nosso amor de maneira concreta, em obediência a Jesus Cristo. Que devemos ajudar aqueles que se empenham na pregação do Evangelho. Condena Diófitos pela ambição e turbulência. E recomenda Demétrio pelo bom testemunho. Ele finda com saudações. Ou seja, não devemos nos desesperar por causa de líderes que falham, pois Deus cuidará deles. É Deus quem cuida dessas pessoas. Não devemos nos envergonhar de seguir o exemplo dos que fazem o bem e praticam o que é certo e que fazem o que é correto. Infelizmente, hoje também encontramos Diófitos em nossas igrejas. Como você tem reagido a eles? Graças a Deus temos muitos Gaios e Demétrios também. Procure aprender com eles. Amém? Embora esta carta seja uma carta curta, nós podemos olhar para as características de Gaio e de Demétrios e aplicá-las, essas lições em nossas vidas. Reflita sobre os valores de Cristo em seus relacionamentos,
abrindo sua casa e tocando os outros com o seu amor. Amém, irmãos? Cristo em 3 João, ao contrário de 1 e 2 João. 3 João não faz menção ao nome de Jesus, Cristo. O versículo 7, porém, afirma, por amor ao nome, uma referência indireta ao Senhor. Ou seja, como falei lá no início, os obreiros, eles abandonaram, a maioria deles, muitas das vezes, eles deixam famílias, parentes, amigos, e na maioria das vezes, sem levar nenhum recurso consigo para levar a palavra de Deus a povos não alcançados. Então, aí está a referência no versículo 7 sobre o por amor ao nome. Eles foram por amor ao nome de Jesus. Eles foram por amor à palavra. Eles foram porque eles amam a verdade. O zelo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve começar pelo nome. Cuidado com a forma como você usa o nome de Jesus. Lembre-se de que este é o nome sobre todo nome. Precisamos estar vigiando, irmãos, porque tudo nós queremos falar em nome do Senhor Jesus. Mas nem tudo que nós falamos está de acordo com a verdade do Senhor Jesus. Então, precisamos estar vigilantes com relação ao uso do nome do Senhor Jesus. Conclusão. Embora seja o menor documento do Novo Testamento, 3 João contribui para a história bíblica, nos dá uma noção da comunidade e da hospitalidade cristã. Quando ele fala sobre o menor documento, se você observar o 3 João, ele tem mais versículos do que 2 João. Mas eu não contei a quantidade de palavras, mas o que me consta pelos estudiosos é que, apesar de ser um capítulo maior, 3 João, ele contém menos palavras do que 2 João. Por isso ele considera 2 João como o menor documento. E assim nós finalizamos, irmãos, nosso estudo na Escola Bíblica nesta manhã. E antes de orar, eu gostaria de trazer mais uma reflexão aos irmãos de tudo aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Porque, às vezes, por conta de um convite especial ou de surpresa, pessoas chegam à nossa casa. Como nós recebemos essas pessoas? Porque com elas, nós temos a certeza de que nós vamos ter a nossa casa suja, nós vamos ter nosso tapete sujo, nós vamos ter que dividir nossa cama, vamos ter que dividir nossa comida. Então, algumas inconveniências nós vamos ter por estar acolhendo e recebendo essas pessoas em casa. Mas o modo como nós vamos a tratar essas pessoas que nós vamos estar acolhendo é que vai refletir os nossos verdadeiros valores, o que é realmente importante para nós. Através de como nós vamos receber essas pessoas, nós vamos poder estar transmitindo essas pessoas
Cristo para elas. E isso é muito importante. Então nós não podemos ver pessoas como objetos. Nós temos que vê-las como criação e imagem de Deus, como nós também nos sentimos assim, como criação e imagem de Deus. O que é mais importante para você, o que é mais importante para mim, o que é mais importante para nós? Um tapete sujo, mais um prato de comida oferecido, mais uma cama, mais um cobertor? Ou a nossa comunhão um com os outros? Por isso, nesta manhã nós estudamos todas essas características, ou pelo menos 3 características que todo cristão que ama a verdade deve ter. Tem que ser hospitaleiro, não pode ser egoísta. Que nós possamos, nesta manhã, nesta semana, ainda estar meditando sobre isso. Sermos verdadeiros hospitaleiros. Talvez o caminho mais efetivo para demonstrar os valores de Deus e o amor de Cristo pelos outros seja realmente convidar essas pessoas a estar entrando em nossas casas, tratá-las com o nosso abraço, com o nosso toque, e sermos realmente proclamadores da verdade de Cristo, proclamadores dos evangelhos e testemunhos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse estudo na Escola Bíblica Dominical. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo é quem nos capacita e quem nos direciona. Muito obrigado que em meio ao nervosismo, em meio a qualquer impossibilidade, em meio a uma timidez, em meio a uma fraqueza, em meio a uma incapacidade, nós sabemos que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos faz pessoas melhores, é o Senhor que faz com que tenhamos um coração realmente hospitaleiro. Por cada estrangeiro que entra em nossa casa, por cada estrangeiro e por cada missionário que o Senhor envia a outros povos. Sabemos que é o Senhor quem capacita, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por cada irmão que aqui esteve comigo nesta manhã, nos ajudando na gravação desse estudo. Muito obrigado por tudo, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.